amigo, professor, doutor em teologia e também membro ali do nosso Sociedade Bíblica do Brasil. Uma alegria, pastor Assir, poder recebê-lo aqui mais uma vez na nossa Cuiabá e nessa oportunidade para esse bate-papo. Pastor Valmir, pastor Jonas, que alegria estar aqui, que bom estar com você nesse tempo de conversa, que eu espero que seja bênção para todo mundo. É uma alegria voltar a Cuiabá, voltar à Assembleia de Deus aqui, voltar a Fakes e também poder conversar com vocês aqui. O papo é sempre bom, é bom estar entre amigos para falar da palavra de Deus, para falar de teologia. Então, muito obrigado pelo convite. Muito bom. E já é quase um cuiabano, Jonas. Justamente. Já é quase um cuiabano, já tem vindo aqui algumas vezes. Isso, mas hoje vai ser a cerimônia de iniciação. Hoje, estou ansioso por esse batismo. Então hoje ele vai comer o famoso baguncinha. Entendeu? É hoje. Né? Para começar, tem dois processos. Primeiro o baguncinha, aí depois a cabeça de pacu, mas aí depois você não vai embora mais. Mas eu acho que cabeça de pacu eu já comi. Já comeu? Eu acho que sim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que sim, viu? Então é o baguncinha que tá faltando mesmo. Então. É o baguncinha. Hoje é o batismo. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Bom, eu estou aqui com um livro, nós vamos falar depois sobre ele. Esse livro que o pastor Assir lançou recentemente, a sua mais recente publicação. Posso ser cristão sem igreja? A pergunta do século diante do descrédito das igrejas. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre esse livro, mas nesse momento eu peguei aqui para só lembrar que o pastor Assir, ele tem um doutorado em teologia e atualmente inclusive pela PUC. Pela PUC do Rio. PUC do Rio, e ele é também secretário de Cultura e Formação Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, a nossa SBB. Queria começar por aqui, pastor Assir, falando sobre o que é a Sociedade Bíblica do Brasil. É uma entidade muito conhecida, mas queria que o senhor nos apresentasse um pouco para quem está nos acompanhando aqui. Qual a função, qual é a missão da SBB? Muito bem. Muita gente confunde o que é a Sociedade Bíblica. É uma loja ou é uma editora? Normalmente fica nesses dois. Alguns que só vão em São Paulo é uma gráfica de Bíblia, é uma editora de Bíblia, é uma loja de Bíblia. Na verdade, nós fazemos tudo isso. Nós temos lá a nossa loja, temos a gráfica, temos a parte editorial, né? Mas é importante sempre resgatar esse conceito do que é SBB. A Sociedade Bíblica, ela faz parte de uma fraternidade mundial de sociedades bíblicas. Existem cerca aí de 170 sociedades bíblicas no mundo. Aliás, está mais presente do que a ONU nos países e territórios, né? Então, uma fraternidade mundial que existe desde 46 como fraternidade, como um grupo que tem essa missão de levar a Bíblia. Mas a origem se dá em 1804. A primeira sociedade bíblica que surge é na Inglaterra, se chama Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que surge naquele período que nós chamamos das missões protestantes. Então, o despertar missionário dos evangélicos, dos protestantes, ele é tardio, né? No século XVIII, XIX. Então, se começa a ir para o mundo para pregar o evangelho. Quando se está saindo para pregar, não tem Bíblia. Os povos distantes, William Carey, por exemplo, que vai para a Índia, as pessoas não têm Bíblia. Então, há uma necessidade de levar a Bíblia. Também há uma história de uma menina chamada Mary Jones, que tinha o sonho de ter uma Bíblia de País de Gales. Ela trabalha por 6 anos, ela junta dinheiro para isso, ela anda cerca de 40 quilômetros e vai em um pastor que vendia Bíblia, pastor Thomas Charles. Ela chega lá, conta a história e o pastor diz: olha, eu tenho apenas uma Bíblia em galês, na língua da Mary Jones, e está prometido a outra pessoa. Mas a Mary conta a história, ele se rende à menina, ao desejo da menina, entrega essa Bíblia a ela, e aí ele toma uma decisão: nós precisamos criar uma organização missionária, uma sociedade missionária, que tem a missão de levar a Bíblia às pessoas, para a Inglaterra inicialmente, para aquela região, né, do Reino Unido, mas para o mundo todo. No surgimento da organização, há pessoas que dizem: não, nós precisamos levar a Bíblia para o mundo. E aí surge então a primeira sociedade bíblica, e logo depois vão surgindo sociedades bíblicas espalhadas nas nações. Qual é a missão? Levar a Bíblia a todas as pessoas.
para quem está na igreja, para quem está fora da igreja, para quem está preso, para quem está doente, é levar a Bíblia a todas as pessoas. Segundo, numa linguagem que possa entender, e aí entra o trabalho de uma tradução da Bíblia. Realizar traduções, revisar traduções, novas traduções para línguas minoritárias do mundo, para línguas indígenas. Bíblia para todos, numa linguagem que possam entender, e a um preço que possam pagar. Na época do século XVIII, a Bíblia era cara, difícil de encontrar. Imagine alguém trabalhar 6 anos para comprar uma Bíblia, né? Juntar dinheiro e tudo. Então, a ideia era criar uma organização da igreja, não é da igreja A, B, C e D, é um ajuntamento de igrejas que ocorre na Inglaterra, é interdenominacional, com a missão, a Bíblia nacional, com a missão. A Bíblia serve às igrejas, então nós precisamos levar a Bíblia. E aí surge essa primeira sociedade bíblica, trazendo Bíblias a preços que hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos a preços módicos. Hoje você pode comprar uma Bíblia no mesmo valor que você compra uma latinha de refrigerante, né? Então a Bíblia ficou num custo acessível. E para quem não pode pagar? A Sociedade Bíblica não é uma empresa, não é uma editora, ela doa Bíblias. Nós temos cerca de 1000 instituições sociais, cristãs sociais em sua grande maioria, espalhadas pelo Brasil, que tem um convênio com a Sociedade Bíblica e recebe Bíblias de forma regular para entregar para idosos, para crianças em vulnerabilidade social, sob violência, enfim, na escola, em ambientes assim. Então, essa é a Sociedade Bíblica, uma organização que quer levar a Bíblia às pessoas, porque o nosso lema é semeando a palavra que transforma vidas. Nós acreditamos que essa palavra, quando semeada na vida de alguém, transforma interior, transforma a vida, transforma os relacionamentos, transforma a família, transforma na sociedade. A palavra de Deus é poderosa. Isso é maravilhoso, né? Então, significa que o propósito da Sociedade Bíblica que às vezes, né, pelo menos na minha mente ali, eu estava pensando mais como uma empresa que estava, né, publicando livro para vender, Bíblia para vender e lucrar, sem se importar muito com o aspecto espiritual da coisa, né? E a partir da sua fala, percebe que é exatamente o contrário. Né? Exatamente o contrário. Tudo que entra, cada vez que alguém compra uma Bíblia da Sociedade Bíblica, esse dinheiro, lógico, mantém a estrutura, mas os funcionários, o trabalho de distribuição, os programas sociais, tudo que nós fazemos, mas o lucro, entre aspas, não volta para um investidor. Não tem alguém enriquecendo, e não que isso seja pecado, seja ruim, é digno, né? Também não é de uma igreja. Então isso aqui vai para a igreja A, B ou C. Não, é do Brasil. Então tudo que entra volta para retroalimentar a causa da Bíblia. Mais Bíblias, mais doações, mais projetos. E por isso que nós conseguimos doar Bíblias. A sustentabilidade da Sociedade Bíblica se dá por meio de venda das escrituras, nós vendemos Bíblias, claro, e também de igrejas que ofertam pela causa da Bíblia, e pessoas. Eu sou um ofertante da causa da Bíblia, por exemplo, eu sou funcionário, eu não sou obrigado, mas eu entendo essa missão, entendo esse compromisso, e boa parte dos funcionários nós contribuímos. E até hoje continua assim. É uma organização que é cuidada pela igreja. O nosso atual presidente da Sociedade Bíblica, que não ganha 1 centavo de salário, né? Eu acho que ele tem mais gastos com isso, é o pastor Ezequias Soares, né? Da Assembleia de Deus de Jundiaí. O vice-presidente é de uma outra igreja, aí a gente tem presbiterianos, batistas, outras denominações do Brasil. E é um trabalho voluntário. Aliás, o pastor Valmir é membro também, é presidente do diretório estadual. Vice-presidente. E contribuindo lá com as palestras também para o nosso seminário. E foi por conta disso que eu comecei a perceber, pastor Acílio, como a Sociedade Bíblica ela tem uma missão tão nobre. Isso nos leva, como leitores e também aqueles que nos acompanham, para entender como a Bíblia que nós lemos tem todo um processo até chegar nas mãos do leitor. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais traduzido, é o livro mais comercializado, mas para isso acontecer, existe toda uma estrutura de tradução, um trabalho editorial e pessoas que estão envolvidas nesse processo. E SBB, Jonas, mostra exatamente essa riqueza, a necessidade desse processo com as pessoas que estão ali.
Isto é, a Bíblia é um livro espiritual e as pessoas que estão envolvidas com esse processo editorial precisam também ser espirituais. Eu posso dizer do testemunho, acompanhando o pastor Assir, toda a equipe ali da SBB, que há esse apego à missão da SBB. Por isso que vocês utilizam a expressão missão, como algo eminentemente e predominantemente espiritual. Exatamente. A nossa visão é missionária. Nós entendemos o nosso trabalho como um trabalho missionário, né? Então, aliás, porque quando a gente trabalha com a Bíblia, não começa na segunda às 8 e termina às 17. Exato. É a vida. A gente está aqui falando de Bíblia. Daqui a pouco nós vamos para um culto, nós vamos falar da Bíblia. Sim. Então, a vida de quem entra numa organização como a Sociedade Bíblica não tem a lógica comercial, né? A gente não usa a expressão, nós vamos para a empresa hoje. Não é empresa. É a nossa missão, é a missão da vida. Nós encarnamos isso como uma realidade do dia a dia. Então, quem trabalha lá precisa ter essa visão missionária, precisa entender como se desenvolve essa missão, porque passa a fazer parte da vida, envolve as nossas famílias, amigos e assim por diante. Eu queria que você trouxesse uma informação aqui, a quantos segundos ou minutos no Brasil é produzida uma Bíblia? Essa informação é muito legal, porque quando a gente fala as pessoas ficam encantadas, né? Nós temos a gráfica da Bíblia, hoje nós chamamos ela de Centro de Produção da Bíblia, em São Paulo. Foi uma visão de um diretor antigo da Sociedade Bíblica, reverendo Luiz Antônio Giraldi, e ele, na época, se distribuía 1 milhão de Bíblias por ano no Brasil, ali nos anos 90. E ele teve uma visão assim que é maravilhosa. Hoje nós louvamos a Deus por essa visão dele. Nós precisamos de um lugar para produzir Bíblia. O Brasil é grande, a igreja no Brasil cresce, e a igreja no Brasil vai precisar de Bíblia. Mas não só o Brasil, o mundo. E aí, então, ele começou a envolver as igrejas. Mais uma vez, um trabalho conjunto das várias denominações. Vamos construir a gráfica da Bíblia. Construiu a gráfica da Bíblia. Ela ficou pronta, né, há 30 anos. Então, existe há 30 anos a gráfica da Bíblia, o Centro de Produção da Bíblia. Quem vai a São Paulo pode visitar. E ele acompanha esse processo de produção. Leva 1 hora, 2 horas de visitação. Mas para terminar o processo, hoje, quando a gente soma tudo o que é produzido no ano, com a quantidade de tempo que nós temos, uma Bíblia é produzida, em média, a cada 3 segundos. Meu Deus, é muita Bíblia. Então, isso mesmo. 1, 2, 3, uma Bíblia. Jesus. 1, 2, outra Bíblia. Olha só. E o nosso centro de produção, ele funciona de segunda a sábado, nos 3 turnos. Então, nós vivemos para produzir a palavra de Deus. Só paramos no domingo mesmo, né? Mas durante 6 dias da semana é produzindo Bíblia. E nós queremos avançar. Por quê? Se hoje nós olharmos para a população mundial e atrelarmos, compararmos com a quantidade de Bíblia que é produzida pelas sociedades bíblicas no mundo e pelas outras organizações, nós não vamos suprir o mundo com escrituras. Então, o nosso atual diretor, presidente, que é o reverendo Ernie, Deus colocou no coração dele um desejo. Nós precisamos ampliar. E ele está sonhando com o que nós já estamos chamando de Cidade da Bíblia. Olha só. Então, será um grande complexo. Hoje, a Sociedade Bíblica em São Paulo está espalhada em vários lugares, logístico, gráfica, museu. Então, ele sonhou com uma cidade da Bíblia, onde tudo ali vai ser sobre a Bíblia, a comunicação, uma agência missionária, e a gráfica, e o museu, e tudo num lugar só, para nós, pelo menos, dobrarmos a produção de escrituras, né? Em 2025, nós estamos chegando aí perto de 8 milhões de Bíblias produzidas, e o sonho é chegar a 16 milhões. Por quê? A gráfica da Sociedade Bíblica, ela não serve apenas no Brasil. Nós hoje servimos de escrituras boa parte, aliás, toda a América Latina. Todos os países da América Latina são servidos de Bíblia pela Sociedade Bíblica. Não tudo, às vezes eles têm um ou outro também que traz Bíblias para eles, mas boa parte vem do Brasil. África, muitos países africanos estão comprando, né, vindo buscar Bíblias no Brasil e em outros momentos. Aliás, a nossa gráfica já atendeu mais de 100 países em mais de 80 línguas. Tá? Então, hoje, pelas sociedades bíblicas, existem 3 centros de produção no mundo. Coreia, Colômbia, que faz um trabalho menor, não é como uma gráfica, é uma encadernação, mas faz um trabalho bem feito.
Tem a China, que não é da sociedade bíblica, mas as sociedades bíblicas apoiam uma gráfica lá, a Emity Press, que produz Bíblia, e o Brasil. Então você vê, tem pouquíssimas organizações pensando nisso, né? E não é na lógica de mercado, porque muita gente entra para vender Bíblia na lógica de mercado. Olha, está comprando, então vamos disputar o mercado. E tem, infelizmente, nós temos organizações que vieram para o Brasil e outras que estão no mundo que pensam nisso. Na hora que passar esse boom da venda de Bíblias, né? Que, entre aspas, o mercado estiver suprido, muitos vão embora, né? Uma sociedade bíblica, ela não fica porque ela tem que vender, ela fica porque ela tem a causa da Bíblia para levar. Então, não precisa mais distribuir o livro físico, ainda continua, às vezes, em menor quantidade em alguns países, mas agora a gente precisa engajar as pessoas com a Bíblia. Então, o trabalho da sociedade bíblica é missionário, não é comercial, né? O fim é totalmente outro. Então, tá lá, quem for em São Paulo, visite a gráfica da Bíblia, é aberta para visitação. Muito bom. Eu acho que uma pergunta que talvez o senhor deve ouvir com muita frequência, né? Existe uma tradução que é melhor? Porque as pessoas perguntam, qual a melhor tradução? Qual é a tradução mais correta? Às vezes perguntam. Mais fiel. Mais inspirada. Existe isso, professor? Veja, na Sociedade Bíblica nós temos uma área de tradução, né? Ela é liderada por um amigo, pastor José Roberto, que é o nosso diretor ali de traduções e publicações. Nós temos uma comissão de tradução, né? Que sempre está envolvendo várias pessoas. A minha área é mais a área de educação e cultura, mas a gente fala muito, escreve sobre isso, né? E é importante, o tema é muito importante. Bom, primeiro a gente precisa entender que tradução é um trabalho humano. É alguém que vai pegar o texto, se debruçar nele e traduzi-lo para uma língua. É claro que envolve o cuidado, a piedade, a devoção, né? Eu posso dizer, por exemplo, no último trabalho que nós tivemos, aliás, nos trabalhos que tivemos, são pastores envolvidos, são biblistas envolvidos. Então, é um trabalho espiritual, obviamente, mas é um trabalho humano. Toda tradução é resultado de um trabalho humano, né? Segundo, toda tradução, ela pode e deve ser melhorada. Toda tradução tem os seus limites, uma questão ou outra que precisa ser ajustada, e é por isso que existe um trabalho de revisar traduções. E aí entra essa questão, quando alguém pergunta, qual é a melhor tradução? Tem a mais fiel, porque o mercado de Bíblias usa essa expressão, né? Essa é a mais fiel, então quer dizer que a outra é infiel, né? Quando você posiciona uma perspectiva de mercado, essa é fiel, você automaticamente está dizendo aquela não é. Isso, perfeito. Né? Então, nós sempre perguntamos assim, para quem, por quê e para usar onde? Você não consegue definir uma tradução. Quem estuda realmente esse trabalho de tradução, quem é um teólogo, um pesquisador bíblico, ele entende que ele precisa comparar traduções. Porque onde a tradução X ficou devendo, a tradução Y complementa, né? Podem ter traduções que se adequem mais ao meu estilo de leitura. Então, nós temos traduções mais rebuscadas, mais eruditas, e nós temos traduções mais contemporâneas, mais fáceis de leitura. Depende para quem. Você vai evangelizar? Qual Bíblia você vai doar? Eu tenho um exemplo bem pessoal. Há uns 3, 4 anos, eu li a tradução Revista e Corrigida de 1969. E eu selecionei, está aqui nas minhas notas, inclusive, mais de 300 palavras que eu desconheço. Tem igrejas que usam e preferem essa tradução, e que bom, não tem problema. A SBB não quer determinar qual tradução é pior ou melhor, ela quer servir a igreja. Então, se a igreja precisa de traduções mais contemporâneas, no sentido de ter uma fluência melhor de leitura, nós vamos trabalhar para fazer uma tradução assim. Se a igreja quer continuar distribuindo tradução, nós publicamos um texto de 1917, que é a tradução brasileira. Um texto totalmente rebuscado, arcaico, estruturalmente, assim, no aspecto literário, tivemos Heráclito Graça, Rui Barbosa participando da comissão linguística dessa tradução. Então, ela é publicada. Então, a gente pode dizer que as traduções que a Sociedade Bíblica do Brasil publica, que são 5, todas elas são fiéis. Então, qual é baseada no original?
Todas elas são baseadas no original. Nenhuma tradução que sai da Sociedade Bíblica sai, assim, não, nós vamos pegar assim da nossa cabeça, ou de uma outra tradução em outra língua, ou de outra tradução em português. Não, até se compara nesse trabalho de tradução, você olha o que está sendo produzido naquela área. Mas todas elas são baseadas nos textos das línguas originais e são fiéis a esses textos, né? E o que eu respondo é para quem? É para uma criança, é para um jovem, é para um novo convertido, é para pesquisa, é para exegese, é para pregação? Depende, né? Então, o que eu posso responder de forma direta é: todas são fiéis, pode confiar, né? Ninguém está brincando de fazer tradução. E essa questão da tradução, como o senhor destacou bem, ela envolve essa atualização da língua também, porque a palavra de Deus, ela é inspirada no seu texto original, e na medida que essas traduções elas são apresentadas, leva em consideração a utilização da língua pelas pessoas. Nós temos, o senhor citou bem aí, alguns casos de palavras que são desconhecidas. Nós geralmente citamos lá aquela passagem de Jó: enxúndia nas ilhargas. O que é isso? O que isso significa? Que nada mais é do que excesso de gordura. Mas outras palavras também que uma pessoa hoje lendo, ela não vai conseguir compreender. Daí a necessidade desse aprimoramento da tradução. Mas nessa fala do senhor é importante destacar esse ponto de que a sociedade bíblica, no momento que ela trabalha as traduções, ela não está apartada da igreja. Não. E aqui eu queria um ponto que eu observo: o cuidado espiritual, no sentido de valorizar a tradução e ter todo o cuidado para ouvir a igreja nesse processo. E é assim que a sociedade bíblica trabalha, não é? Acho que esse é um ponto importante, ou seja, não é a sociedade bíblica que definiu a tradução e está impondo à igreja um tipo de tradução. Pelo que eu compreendo, tenho visto, há um trabalho de diálogo e de escuta em relação às referências teológicas da igreja, principalmente nesse caso da igreja brasileira. Exatamente, é importante. Eu posso trazer um exemplo bem prático, né? Já há muitos anos que a igreja no Brasil, de forma geral, dizia assim: nós precisamos de um texto de Almeida que seja um pouco mais fluente com o dos dias de hoje. Vamos lá, a palavra de Deus não muda, as línguas originais estão ali, o texto no hebraico, no grego, no aramaico, ponto final. O que muda? A língua portuguesa. Eu uso um exemplo bem simples. Quem lembra aí das Bíblias na década de 70, 80, caridade era sinônimo de amor. Né? E algo normal. A gente poderia dizer que na época caridade representava bem o amor, ponto final. Foi muito bom, foi útil, até quando começa a inverter. No Brasil, por exemplo, a ideia de que caridade não é uma expressão de amor única e exclusivamente. Caridade passa a ser vinculado ao assistencialismo, a ajudar o pobre e o vulnerável. Eu brinco sempre, né? E eu não posso chegar para minha esposa, para a Tânia, estamos juntos há 27 anos, e dizer assim: Tânia, eu casei com você por caridade. Vai dar problema. Vai dar problema, né? Caridade é uma coisa. Então, houve uma mudança da nossa sociedade. Tem palavras que caem em desuso, nós não usamos mais. E palavras novas que surgem. Então, sem ser anacrônico, sem querer levar o tempo de hoje para o tempo da Bíblia, nós precisamos traduzir encontrando sinônimos que as pessoas consigam entender. Vamos lá, beneplácito é um termo que está nas traduções antigas, clássicas, corrigida, atualizada. O que é beneplácito? Será que as pessoas que frequentam os nossos cultos sabem o que é isso? O que é beneplácito? O que é jactância? Onde está a vossa jactância? Sabe? Será que essas pessoas sabem o que é jactância? Então, por que não encontrar sinônimos? Se você for procurar o significado de beneplácito, propósito. Jactância, orgulho. Por que não colocar sinônimos que as pessoas entendam? Não está mudando a Bíblia. Está adequando a linguagem para o leitor de hoje. Exato. Tá? Então, não é uma mudança. Então, esse é o primeiro aspecto da pergunta. Segundo a SBB não decide de uma forma isolada, unilateral, nós vamos revisar, nós vamos criar uma nova tradução. Nós, por servir a igreja, estar nas igrejas, ouvir a igreja faz parte da nossa governança. Tem mais de 100 líderes, né, entre pastores e leigos de todos os estados brasileiros que começam a dizer assim: olha, o texto de Almeida é o nosso texto do Brasil,
mas nós precisamos, por exemplo, passar ele por uma revisão, adequar ele para essa geração. É um Almeida para hoje. Então, há muitos anos nós ouvíamos isso, tá? Há mais de 20 anos. Em 2013, acho que foi essa data, a Sociedade Bíblica convocou líderes, pastores, biblistas, teólogos das denominações. Eu estava em uma dessas reuniões e eu lembro lá de ver batistas, presbiterianos, assembleianos, metodistas, pessoas das igrejas, sabe, que cuidam da igreja. A Sociedade Bíblica falou: nós temos recebido esse pedido, o que vocês acham? Nós concordamos. Olha só. Tá? Então tá, olha a decisão, tá? Isso está em ata, isso faz parte de documentos oficiais da Sociedade Bíblica. Como nós vamos conduzir esse processo? Não é, então tá bom, o tradutor vai decidir. Não, como vocês acham? Quais os limites? Qual o caminho que nós vamos fazer? Isso está tudo orientado, impulsionado pela igreja, pelos biblistas, pelos teólogos e pastores das igrejas, sabe? Então esse processo foi de uma ampla consulta no início, e aí os tradutores, a SBB sentou, então nós vamos trabalhar por aqui, está aprovado? Está aprovado, comecem o trabalho. E aí começou o trabalho. Em 2013 começa, 2017 nós entregamos à igreja a nova Almeida atualizada. Então foi um trabalho orientado pela igreja, nunca sozinho. E é importante ter essa noção de como esse trabalho participativo ele é rico. Ele é rico para a sociedade bíblica e é rico para a igreja e é rico também para o leitor da Bíblia. Eu digo por que é rico. É rico porque várias vozes teológicas acabam participando. É um pentecostal, é um presbiteriano, é um tradicional, é um carismático. Sim. E esse processo ele é importante porque ele evita também uma tradução enviesada a partir de uma determinada tradição teológica. A partir do momento que a SBB abre esse espaço de diálogo, as vozes são colocadas ali a partir da sua tradição, mas a partir do seu estudo, mas várias partes estão participando para conduzir a tradução naquilo que seja mais adequado ao texto original, aplicando para a igreja. Eu acho que é isso que traz uma riqueza para esse trabalho, inclusive esse trabalho da SBB, que é um trabalho independente, mas não é isolado. É independente porque tem autonomia administrativa, mas ela chama a igreja para fazer parte desse processo. Eu acho esse modelo de governança, de gestão, de condução, de tradução e apresentação da Bíblia para as pessoas algo riquíssimo, é muito rico, é muito valioso. Eu preciso realmente destacar isso. E isso é importante porque nós sempre fazemos questão de ressaltar. As traduções da Sociedade Bíblica, elas são livres de tendências doutrinárias. Isso é importante. Então não tem esse negócio de que eu, na minha confissão pentecostal, eu quero levar a minha doutrina. Não tem. Aliás, é bom ressaltar, a tradução da Bíblia, ela não é evangélica, ela não é católica, é a tradução da Bíblia. Exato. A Bíblia é a palavra de Deus. Perfeito. Antes de qualquer movimento formal do catolicismo, do protestantismo ou qualquer outro movimento. A Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela não precisa ser evangélica, ela tem que ser o que ela é, né? Originalmente. Né? Então é isso, é um trabalho muito interessante. Isso é uma coisa que eu percebo, né, nos últimos tempos, são os movimentos que acabam surgindo, né? Movimentos às vezes até meio radicais, né? Estilo Antônio Conselheiro, que o senhor mencionou. Acho que o senhor mencionou o Antônio Conselheiro. Não foi o professor Valtair, né? Antônio Conselheiro que não aceitava o casamento civil, né? O Estado não pode interferir isso, é a igreja que determina o casamento e tal. Então virou aquela coisa toda com a guerra ali do Canudos, né? Mas às vezes a pessoa não entende, acho que o processo da crítica textual, que é um trabalho honesto para poder tirar coisas que às vezes não foram originalmente estabelecidas ali. Então a gente sabe que nós não temos os manuscritos originais, o autógrafo, ou seja, aquilo que o Paulo, que veio da própria palavra de Paulo. Mas nós temos o texto preservado, no sentido do tem uma distinção que às vezes se faz que eu acho interessante, que seria o texto original e o manuscrito original. Não é uma distinção que às vezes os livros fazem, mas eu vi uma discussão uma vez sobre isso e eu achei interessante. E aí a distinção era, olha, o texto é virtual, vamos pensar assim. O texto original é virtual. E o manuscrito foi aquilo que Paulo escreveu lá, ou os amanuenses escreveram. Ou seja, o texto original está preservado nas cópias. O texto, quando que é fiel, o texto virtual.
está preservado na cópia. Agora, a gente não tem os autógrafos, a gente não tem aqui. E os copistas, os tradutores no processo, eles erraram. Então, a crítica textual, né, tem a alta crítica, a baixa crítica, mas a baixa crítica, principalmente, que é uma coisa séria e tudo mais, ela está fazendo o que? Está tentando reconstruir o texto de forma fiel e tirar aqueles erros, ou porque copiou a linha duas vezes, ou porque omitiu uma outra linha, comparando manuscritos e tudo mais. E existem coisas que são difíceis de precisar. E a gente tenta diminuir isso. Final longo de Marcos. Será que o Marcos do 16 ao 8 é onde Marcos terminou mesmo? Ou será que do 9 ao 20 ali tem... Essas coisas difíceis. Mas essas questões que são, vamos dizer assim, periféricas, porque ela não afeta nenhuma doutrina essencial, não afeta nem pilar essencial da fé cristã. Nós, quando se diz, olha, eu não sei, você não está tentando contra a autoridade da Bíblia. Você está dizendo, reconhecendo a limitação humana e entender algumas coisas que são difíceis para a gente. E que representa menos de 0,5% justamente do texto. Ou seja, 99,5% em média, né? Uma aproximação, não há discussão, está tudo bem, está tranquilo. Nós temos algumas dificuldades, como você falou bem, em menos de 0,5% do texto. A maior parte disso é uma questão técnica. É Jesus Cristo ou é Cristo Jesus? Tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Aí entra o Marcos 16, o João 8, o 1 João 5, sim, alguns outros textos. Tá? Mas é uma pequena parte. Agora é importante a gente lembrar o seguinte, você introduziu bem, pastor Jonas, nós não temos o texto nas línguas originais. Ponto final. Tudo que nós temos são cópias. Tá? Hoje nós temos, como que se reconstrói esse texto no Novo Testamento, já que nós não temos o texto original? Primeiro nós temos traduções antigas, do século 2, 3, geórgico, armênio, siríaco, tá? Que fazem parte. Segundo, nós temos citações dos pais da igreja. Se nós não tivéssemos nenhum manuscrito grego, nós reconstruiríamos o texto do Novo Testamento apenas com as citações dos pais da igreja, de tanto que eles citaram as escrituras. Tá? Então isso é fantástico. Terceiro, nós temos o que chamamos de cópias desses manuscritos. Ou seja, quando Paulo escreveu, ele escreveu um exemplar, um texto. Alguém copiou, porque era muito comum, lê lá na tua igreja, Colossenses 4, você vai ler ali, depois o outro vai ler. Isso levou uma tendência de se copiar o texto. Quando essas pessoas começaram a copiar, elas não tinham a mínima noção de que essas cópias, e as cópias das cópias, porque nós temos cópias e cópias de cópias e cópias de cópias, tá? Elas não tinham a mínima noção de que elas estariam escrevendo algo que para nós hoje seria importante para a gente reconstruir o texto. Elas estão fazendo cópias. E como nós aqui que escrevemos algo, a gente acrescenta os nossos aspectos, isso aqui é interessante, isso faz uma vírgula aqui, faz um destaque, nós acrescentamos a nossa interpretação, a nossa ênfase e tal. Tá? Os copistas, eles cometeram esse tipo de, vou usar o termo, acréscimo, de forma acidental em alguns lugares, porque não tinha versículo, não tinha capítulo, às vezes era tudo grudado, né? Não tinha separação de palavras, então ele ia lendo, às vezes pulava uma linha, isso é acidental, e às vezes intencional. Tem alguns, por exemplo, entre esses 0,5%, tem alguns lugares que tem um amém. Ué, por que tem um amém? É porque o cara era crente. Amém. Ele está escrevendo, ele fala, amém, glória a Deus, é isso aí, sabe? Então, não é de maldade, eu vou mudar o texto. Tá? Bom, dito isso, a primeira vez que nós temos um ajuntamento dos manuscritos gregos é ali no período da Reforma com Erasmo de Roterdã. Ele junta, até aquela época os textos eram separados, eram manuscritos separados. Então, Erasmo de Roterdã, um humanista, um pesquisador, ele decide juntar o que ficou chamado de novo instrumento, que é o Novo Testamento grego. Ele usa apenas 6 manuscritos gregos. Tá? Ele escreve, e aquilo é o texto, na segunda edição, que Lutero usou para fazer a sua tradução. Aliás, o Apocalipse ele nem tinha todo completo em grego, ele teve que recorrer à versão em latim. Aí, se descobriu mais, vem a segunda edição do texto.
Se descobriu um pouco mais. Um outro pesquisador, Roberto Stieni, e entre outros que foram pesquisando. Há uma série de descobertas em que foram se acrescentando a esse texto de Erasmo para formar o que nós chamamos de Novo Testamento grego, que é utilizado pelas traduções. No século XVII, os irmãos Eus e Viertes, eles fazem uma edição dessa e escrevem assim: esse é o texto recebido, tal. Daí surge o nome Textus Receptus. Tá? Esses textos descobertos ali até o século XVII, século XVIII, eles foram fundamentais. Eram os textos que nós tínhamos, eram as cópias que foram descobertas. E Lutero usou, a Reina Valera, a tradução espanhola, usou, a tradução italiana usou, King James usou em inglês, e Almeida usou. O Almeida usa uma versão um pouco posterior, eu não lembro qual agora a edição específica, mas eu não lembro agora, não vou arriscar não, mas ele usa um texto posterior, que já não é o de Erasmo, já não é o que Lutero usou, ele usa outros que já se agregaram. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que o texto Receptus, que é a base dessas traduções, ele também passa por uma reconstrução, uma compilação. São esses os textos que nós temos. Ponto final. Só que alguns param nesses textos. Não, esses textos, o Receptus, por causa da região onde ele foi descoberto, né? A família que ele faz parte, porque os reformadores utilizaram, porque o Almeida utilizou, esses textos é que devem fazer parte. Então tem gente que hoje traduz a Bíblia ficando restrito ao que nós chamamos de textos Receptus. Qual é o problema nisso? Que eu acho problema, outros não acham. É que se continuou descobrindo os manuscritos gregos. Erasmo tinha 6. Hoje nós temos cerca de 6.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, diferentes entre si. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que nós fazemos? Nós paramos no século XVIII? Não, é até porque isso aqui era sagrado. O manuscrito que foi descoberto agora no século XX ou XXI, não, isso daí não. A pergunta é essa. Se nós não temos os textos originais, nas línguas originais, e só temos cópias, por que eu tenho que parar lá e por que eu tenho que ficar aqui? Porque a região, porque a família, porque os antigos... Mas isso é um critério? Ou seja, nós não queríamos que a palavra de Deus se espalhasse pelo mundo, pela Alexandria, pelo Egito, pelo mundo todo. Então há cópias do texto espalhadas pelo mundo. Eu acredito que nós precisamos juntar tudo, e aí entra o que o pastor Jonas usou. Uma ciência chamada crítica textual. Apesar do nome crítica, não é porque ela fica criticando, não, né? É porque ela junta todos os manuscritos e diz: nós vamos comparar. E é claro, se eu tenho 5 manuscritos que concordam e 2 que discordam, a tendência é que essa quantidade aqui seja mais correta. Mas o critério principal é: os manuscritos mais antigos são mais prováveis de estar correto quando comparados com manuscritos de séculos tardios. Algo escrito no século II, no século III, é mais provável que seja mais correto do que algo do século VIII, do século X. Por quê? Porque está mais distante. A tendência dele ter sofrido um acréscimo, alguma inserção, é muito maior. Então, esse trabalho é feito considerando os manuscritos mais antigos, dando prioridade a eles. A tendência de que textos mais curtos sejam mais corretos, porque a tendência nossa é acrescentar e não tirar, né? Então é isso que a crítica textual faz. E aí a crítica textual fica trabalhando esse 0,5% que nós temos de problema. A Sociedade Bíblica produz um material chamado Variantes Textuais. Ela diz assim: o texto está aqui, é isso aqui, mas nessa palavra, um tal manuscrito apresenta essa, o outro manuscrito apresenta essa. É um trabalho sério, não é um trabalho de ocultar, não, é um trabalho claro. Então isso é importante ser dito. Eu prefiro, pastor Jonas, saber quais são as opções, onde tem a dificuldade, do que ficar no escuro. Tá? Então, lembre-se disso, né? Nós chamamos de texto Receptus, isso que parou ali no século XVIII, XVII, enfim, e o XVIII, XIX, e nós temos o texto crítico, o texto eclético, que considera todos.
Lembrando que o texto eclético, esse texto maior dos 6.000, incorpora em si o texto recéptico. Ele está lá dentro. Ele é considerado, ele não é ignorado, ele está lá dentro. Eu peguei um exemplozinho, se me permite, de uma coisa que eu achei interessante, uma época que eu estava estudando a política textual. 1 Timóteo 3,16, o grande mistério da piedade. E aí você tem ali a expressão grega, né? Theos e o Hos. Né? Ou seja, algumas variantes está Theos para Deus, né? Deus se manifestou em carne, outras variantes vai estar Hos, aquele que... Né? Então, o que é muito mais provável? É provável que o tradutor ali, ele tenha visto lá o Hos, ou ele tenha pensado, que talvez tivesse um pouco aplacado, não sei, mas é mais provável que ele tenha pensado, olha, eu acho que o povo não vai entender quem é esse aqui. Vou colocar na tela. Exatamente, porque você explica. Então ele faz uma alteração com um intuito positivo para poder auxiliar o leitor. E aí você pega aqui King James, vai estar Deus. Você pega NA, aquele, o qual. Né? Por quê? Porque ele já está preservando exatamente o que é o sentido mais provável. E a gente sabe o que significa isso. Perfeito, até porque o trabalho de tradução, ele não é um trabalho cara crachá. É um trabalho que você já dá um significado. O tradutor, ele também faz um trabalho de interpretação pensando na forma como as pessoas vão entender naquele contexto e também, em alguns casos, até o próprio copista, no sentido de levar aquela ideia. Seria isso? Exatamente. Todo tradutor ele precisa olhar para o contexto e falar qual é a palavra aqui que se encaixa perfeitamente dentro do nosso texto receptor da língua portuguesa, qual é a palavra que se encaixa perfeitamente aqui. Então ele tem que fazer esse trabalho de análise cultural e fazer uma interpretação. Esse texto está querendo dizer isso. Ele vai colocar. Os antigos sabem que o tradutor é traidor, né? Muito bom, depois dessa parte tão rica, na verdade foi uma verdadeira aula que nós tivemos aqui, vai excelente, esse podcast tem muitas informações, se você não pegou assim, o conteúdo, volte depois para entender o que o pastor Assir diz aqui, porque essa aula... Escreva, vale a pena. E entrega o resumo. Valendo o ponto. Valendo o ponto. Mas eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar, pastor Assir. Alguém pode ser cristão sem a igreja? Boa pergunta. Vamos falar mais uma hora agora, calma. Esse livro, eu e o pastor Israel Trota, um amigo muito querido, pastor da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, nós escrevemos para dizer não. Então aqui tem 576 páginas para dizer não é possível ser cristão. Não, bem. Fundamentado. Nãozão. Eu costumo dizer que, nós costumamos dizer os dois, que as heresias que foram atacadas, que atacaram as grandes doutrinas, até agora era cristologia, pneumatologia. A eclesiologia nunca foi mexida assim, mas nesse tempo nós estamos vivendo um ataque a uma das doutrinas centrais da fé cristã, da teologia sistemática, que é a igreja. Então esse livro a gente escreve para dizer assim, o que é igreja? Eu sou igreja? Porque essa expressão está comum nos púlpitos e na boca do povo evangélico do Brasil. Eu sou igreja, eu não preciso da igreja, porque eu sou igreja, eu vivo a igreja no meu dia a dia. Espera aí, será que é isso mesmo? Então a gente analisa uma eclesiologia bíblica, sistemática, né? O que é a igreja de fato? Como ela se manifesta no Novo Testamento? Desde o conceito etimológico do que é a eclésia, chamados para fora de onde para onde? É para missão, não é isso que o Deus está dizendo. O termo é chamado de fora de casa para um ajuntamento, por isso eclésia é assembleia, é ajuntamento, é reunião. Então é um lugar que você se reúne. Então só pelo sentido etimológico do termo eclésia, a gente já desconstrói dizendo assim, igreja não se vive na individualidade, não se vive dentro de casa. Igreja pressupõe ajuntamento. O que mais? Quais são as características da igreja do Novo Testamento? É a pregação, é a evangelização, é a reciprocidade, a mutualidade. Orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros, ajudem uns aos outros, aconselhem. Existem cerca de 40 mandamentos recíprocos, que se você só vive na mutualidade, no ajuntamento. Existem ordenanças específicas, que ninguém faz em casa sozinho. Batismo, ceia do Senhor,
Não é assim, eu me batizo. Justamente. Não é assim, eu vou fazer um lanchinho aqui com suco de uva, um pãozinho, Vai ser assim. e nós vamos tomar a ceia. Não, a ceia, 1 Coríntios 11, quando vocês se reúnem. Ceia é comunhão. Por isso, particularmente, eu tenho dificuldade, exceto por excepcionalidades, como foi, por exemplo, o momento da pandemia, entre aspas, né? Mas ceia não se toma em casa, ceia se toma na igreja, é no culto, é no ajuntamento, né? Então a gente responde, o que é igreja? Por que eu preciso da igreja? A gente também faz um pouquinho de lição de casa para dizer assim, nós temos contribuído um pouco com o desigrejamento, com algumas práticas que nós precisamos olhar, porque é muito fácil a gente ficar acusando o outro que saiu sem olhar para as nossas feridas. Não, a gente precisa melhorar aqui. Então a gente trata um pouco desse conceito de igreja que existe hoje, que é focada em entretenimento, que é focada em promessas que não se cumprem, de riqueza, de empoderamento pessoal, de relevância. A gente questiona isso, né? Então a gente coloca o dedo na ferida para dizer, a gente precisa repensar como igreja. E de uma forma muito intensa, boa parte, né, um dos capítulos, mas é o maior capítulo, ele representa 30% do livro, é o 8º, a gente trabalha o que é o desigregismo.